Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal Chat.com Cristo. Se você gosta do conteúdo, do tipo de conteúdo que abordamos aqui, eu gostaria de fazer um convite para você se inscrever no canal, curtir os vídeos, ativar o sininho para toda vez que postarmos alguma coisa aqui, você ser notificado, tá bom? E hoje a gente gostaria de falar de um assunto muito interessante que desperta a curiosidade em muitas pessoas, que é o pecado. O que é o pecado? Caio, responde pra gente. O que de fato é o pecado? O que a Bíblia diz sobre ele? Olá, pessoal. Obrigado pela pergunta, Vitor. A Bíblia fala o seguinte sobre o que é o pecado. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui o apóstolo João está falando que o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus. No Antigo Testamento foi a lei do Senhor dada a Moisés ao povo de Israel. Hoje, para os cristãos, é a lei de Cristo, né? Dada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Então, quando se transgride essa lei de Deus, essa lei de Cristo, né? Que é a lei de Cristo, se comete pecado. No grego, a palavra que está aqui nessa passagem é armatia, que significa errar o alvo. Quando você faz algo que foge da vontade de Deus, você erra esse alvo, você está fazendo o quê? Você está pecando, né? No Antigo Testamento, a gente tem dois tipos de pecado, né, descrito. Os pecados involuntários, que são os pecados, a gente diz assim, culposo, né? E os pecados voluntários, os pecados deliberados, né, onde você tem intenção de fazer aquilo, né? O pecado involuntário é quando você assume a culpa, né? Você tem a culpa por ter feito algo errado ou não ter feito. Uma das passagens que fala sobre esse pecado involuntário está lá em Levítico 4, 1 e 2. Fala o seguinte: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo, quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer, é importante que esse verbo, contra algum deles o que não se deve fazer. Então, quando você faz algo que você não deve, mesmo que for involuntário, você está pecando dessa forma. Números 15 e 27 fala o seguinte: se alguma pessoa cometer pecado involuntário, aí tem toda a continuação. Então a gente tem essa figura do pecado involuntário. Ainda assim, Números 15, do 30 ao 31, fala o seguinte: mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Aqui, diferente das outras duas passagens, ele está falando desse pecado voluntário, deliberado, tá? Então, sempre existiu essa diferença entre o pecado involuntário, né? Quando você erra o alvo, você faz algo que não deve, mas você não tem intenção, e esse pecado voluntário, deliberado, onde você comete querendo ocasionar o mal, sabendo que aquilo ali é errado. Obrigado, Caio. Você explicou o que é pecado, deixou bem claro o que significa ele, mas você citou mais exemplos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento? O que o Novo Testamento, a Nova Aliança, fala sobre o pecado? Obrigado, Vitor, por essa pergunta. Por exemplo, a gente tem o exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele fala que ele pecou por ignorância, né? Lá em 1 Timóteo 12, 13, fala o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Então, Paulo, ele estava fazendo algo que era errado, mas ele estava fazendo o quê? Na ignorância, na incredulidade. E ele está deixando isso claro, que o que ele estava fazendo era por falta de conhecimento, né? Assim como Paulo está falando dos judeus, né, os seus compatriotas, né? Lembrar que Paulo era da tribo de Benjamim, ele fala o seguinte, lá em Romanos 10, do 1 ao 4. Irmão, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, os judeus, eles eram zelosos, eles queriam obedecer a Deus, mas eles não tinham o quê? Discernimento, entendimento das escrituras, que todas as escrituras apontavam para quem? Para Cristo. Então eles queriam estabelecer a justiça própria, e não aquela que vinha de Deus, né? Então é isso, eles estavam sim tentando fazer o melhor, né? Só que não da forma correta, entende? Então é importante fazer da forma correta. Diferente de alguns exemplos, por exemplo, a gente vai ver aqui em Hebreus e Pedro, de pessoas que já são convertidas, já têm o conhecimento da verdade e escolhem deliberadamente continuar na prática do pecado. Então isso já é diferente desses casos aqui que a gente está citando. Hebreus 10, 26 e 27, por exemplo, vai falar o seguinte: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então aqui ele está falando que se a gente já conheceu a verdade, a gente já recebeu o conhecimento, né? E a gente continua deliberadamente, continuando de propósito praticar esses pecados, já não resta mais sacrifício, a não ser esse fogo, né? Esse juízo vingador. Então, a gente precisa entender. O apóstolo Pedro, também aqui em 2 Pedro 2, a partir do 20, ele vai falar um outro exemplo, também bem ilustrativo. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nem está falando em Hebreus, encontramos novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Conforme confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então ele cita dois exemplos aqui de que é até pior você conhecer a verdade e depois continuar na prática deliberada desse pecado, dominado por esse pecado, né? De propósito você está fazendo aquilo. Então essa é a diferença, uma das diferenças do Novo Testamento, de pecados da ignorância, né? E de pecados deliberados e onde se tem uma prática contínua daquele pecado. Obrigado pelas respostas, Caio. Caio, o Novo Testamento a gente sabe que fala bastante sobre a graça de Deus, né? Até Efésios 2:8 vai falar que pela graça somos salvos, né? Não por obras, mas pela graça de Deus. Quer dizer, então, com base nisso, que a gente não peca mais? Qual a diferença? Obrigado, Vitor, pela pergunta. Muito importante essa pergunta, né? A gente vai começar respondendo, lendo 1 João 1, do verso 8 a 10, onde o apóstolo João fala o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a primeira pergunta é: se a gente disser que a gente nunca mais peca depois que se converteu, a gente está sendo mentiroso, porque a gente eventualmente vai ter um pecado. Só que esses pecados, eles são acidentes de percurso, não são práticas deliberadas. Não é que você não é mais escravo do pecado, é dominado pelo pecado. É diferente de você ter acidentes e pecar, né? E quando nós pecarmos, né, nós temos que fazer o quê? Conforme fala aqui, confessar os nossos pecados. Isso fica claro na própria carta de João, na primeira carta de João, capítulo 3, dos 7 a 10. Vai falar o seguinte: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto é manifesto os filhos de Deus e o filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, como você nasceu de Deus, você tem a semente divina, você tem o Espírito Santo dentro de você, você não pode, a não ser que você se desvie do caminho da graça, viver na prática do pecado, fazer isso deliberadamente, né? Isso é só um acidente de percurso. 1 João 2, 1 e 2 vai falar claramente de que é para não pecar. O propósito do cristão é não pecar. Mas se a gente pecar, a gente tem um intercessor, que é Jesus. Então, apesar da gente ter os nossos acidentes, que a gente venha confessar os nossos pecados. A gente venha abrir o nosso coração para Deus, ou por irmão de confiança, assim como fala lá em Tiago, e a gente procura cada vez crescer mais em santificação. Por quê? Porque dentro de cada cristão permanece a semente divina. E porque permanece essa semente divina, ele é chamado para se santificar a cada dia e não viver mais escravo do pecado, mas a cada dia ser mais santificado com Deus. Obrigado pelas respostas, cara. Muito bom, né? Muito bom ouvir, ver o que a palavra de Deus ensina, né? Uhum. Quando você falou de confessar pecados, eu me lembrei muito de Tiago 5,16 também, né? Uhum. Que 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10, vai falar de confessar os pecados, confessar a Deus. Mas eu queria ressaltar Tiago 5,16, que vai nos ensinar a confessar os pecados uns aos outros, né? Uhum. E ele fala ali que se a gente confessa os pecados uns aos outros, a gente ele explica o motivo para sermos curados, né? É muito importante, primeiro, confessar seu pecado a Deus. E depois, chamar um irmão que você tem confiança, que você sabe que é maduro na fé e que não vai te julgar por causa daquele erro que você cometeu, e confessa para ele, para que nós sejamos curados. Muito bom, esse foi o nosso vídeo falando sobre pecado, onde explicamos um pouco o que a palavra de Deus diz no Antigo e no Novo Testamento sobre esse tema. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até mais. Até o próximo vídeo. Até mais. Até mais.